A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual fostes formados a ser um pulsante no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos mais aqui para mais um vídeo de apologética, dentro das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas, alguns protestantes, alguns católicos, dão uma interpretação errada desse texto. Irmão Fábio, que texto? Da universalidade da igreja. Em primeiro lugar, nós estamos numa carta, que é uma carta escrita à igreja de Roma. Portanto, nós temos a graça de termos uma carta que é escrita à igreja de Roma. A carta aos Romanos é escrita à nossa igreja. Entende? Nós temos essa graça de termos na Bíblia uma carta à nossa igreja. Em segundo lugar, muitos pegam os textos da universalidade da igreja de Roma para deturpar e adulterar. E para dizer que Paulo está falando aqui do Império Romano. Eu vou cortar esse mal por a raiz, provando com Bíblia aqui. Vou mostrar com Bíblia essa heresia, essa mentira que fazem disso. Em primeiro lugar, Santo Inácio escrevendo aos esmirniotas, ele chama pela primeira vez a igreja de católica. Repito o que disse em outros vídeos, católica não designa um nome fixo. Não designa o nome da igreja. Católica significa universal. Para falar da universalidade da igreja, ele diz a igreja é católica, ou seja, a igreja ela é universal. Não é? Se você pega, você vai... tanto que ele fala nessa universalidade, dessa igreja universal, ele diz onde está a igreja católica, está Jesus Cristo, onde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, a sua carne e seu sangue. Escrevendo, eu já li todas as cartas, meus irmãos, de Santo Inácio. Carta aos esmirniotas. Carta à igreja de Roma. Quando Santo Inácio escreve a igreja de Roma, ele diz, eu não tenho nada a te ensinar. Eu é que tenho que aprender contigo. Então esse texto hoje é refutando isso e mostrando a catolicidade da fé da igreja fundada por Cristo, da igreja romana. Onde é que está na Bíblia a igreja romana? Vou mostrar aqui. Coisa que talvez muitos católicos nunca mostraram, mas através desse vídeo, que você vai ver pelos nossos canais aqui no YouTube, você vai ver essa explicação. Aonde fala na igreja romana. Você encontra no primeiro capítulo da carta à igreja de Roma. Vamos aí, vamos ao texto. Olha só. Estamos aqui, ó. Perdão. Estamos aqui no capítulo 1 da carta à igreja de Roma, versículo 7. Versículo 7, vamos lá. Aqui é o de rosa. Essa tradução aqui é a Bíblia Mensagem de Deus, tá? A todos vós que morais em Roma. Tá falando a quem? A quem está em Roma. Só que os protestantes, para negar a catolicidade, para dizer que esse texto se refere à igreja que está em Roma, eles dizem que está falando aos pagãos. Ou seja, meus irmãos, pode buscar no contexto histórico, pode estudar a carta aos Romanos, que você vai ver que Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma, aos irmãos de Roma. Como Santo Inácio, acabei de dizer, escreveu aos esmirniotas. Quem são os esmirniotas? São os cristãos da igreja de Esmirna. Carta aos Gálatas. Quem era os Turquia? Era quem? Era os cristãos da igreja que estava na Galácia. Carta a Colossenses, a Filipenses, aos Efésios, aos Hebreus. Meu Deus do céu. De rosa, outra vez. A todos vós que morais em Roma. Quem que está morando ali em Roma? Os cristãos. Os cristãos da igreja de Roma. Os cristãos membros da igreja romana. Veja, tá vendo aí agora porque nos chamam de romanistas?
os hereges, né, os sectários, nos chamam de romanista, porque nós somos, ó, a todos vós, está dizendo a todos. Quer dizer que ele está ampliando o termo todos, como nós vamos confirmar no versículo 8. Então grave aí, ó, todos, a universalidade dessa igreja de Roma. A igreja que está em Roma. E ela é a igreja escolhida. Irmão Fábio, sim. Pode pegar todas as traduções que você vai encontrar em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13. A igreja escolhida que está em Babilônia vos sauda. Que era Babilônia na época dos apóstolos, a grande, descrita, tanto no capítulo 13 de Apocalipse, como no capítulo 17 de Apocalipse. Babilônia é Roma, meu irmão. A igreja escolhida, Pedro está escrevendo de lá. Marcos, evangelista, está escrevendo. Onde muitas vezes também Silvano foi escritor, secretário de Pedro, né? Silvano também escreveu. De Pedro ou de Paulo? Acho que foi de Pedro, né? Silvano era secretário de Pedro ou de Paulo? Ah, agora me esqueci. Eu já trouxe um vídeo, já estudei muito sobre isso. Mas como eu faço vários estudos no mesmo dia, aí para caber dentro, e não é tão pequena não minha cabeça. Rapaz, Silvano, parece que era secretário de Pedro mesmo. Bom, depois vocês veem aí isso aí. Não é o que importa agora. O que importa agora é que a igreja escolhida, a igreja escolhida, São Pedro diz, a igreja escolhida que está em Roma. 1 de Pedro 5,13. Vos sauda. Olha o Papa em sua encíclica, escrevendo, a igreja que está em Roma vos sauda, a igreja romana vos sauda. É escolhida, ela é escolhida. Por isso Santo Inácio, escrevendo a igreja de Roma, aos romanos, diz, eu não tenho nada que te ensinar, eu que tenho que aprender contigo. Veja a humildade de Santo Inácio de Antioquia. Para você ter uma ideia. Por isso nós somos sim, senhores protestantes, nós somos sim os romanistas. Com muito prazer. Que a Bíblia está dizendo isso. A todos vós que morais em Roma. Ou seja, hoje esse versículo, Paulo diria, a todos vós que pertenceis à igreja de Roma. É couro. Aí tem uns gaiatos aqui no canal, né? No canal do Fábio Pentecostes. Dos protestantes Fábio Pentecostes. Você está vendo por aqui, no canal, você está vendo pelo canal Tradição Católica Debate, saiba que no canal do Ex-Protestante, Fábio Pentecostes tem lá três irmãos e está aparecendo um quarto lá também, ó. O nosso irmão Adonias, Lucrécio. Agora está aparecendo nosso irmão José Serra. Quer ver quem é o outro? Xi, que é um cara que, uma conta de uma pessoa que é CH. Xi. Deixa eu ver aqui. Não me lembro mais aqui. Tem outro irmão que agora esqueci. Aí os irmãos dizem, irmão, você não deixou nem a rapa dos ossos. Você agora tirou o couro sem anestesia. Aí tem muitos aí. Muitos. Eu tô falando as contas que traz o nome das pessoas. As contas que não traz nomes de pessoas, como outras que traz, por exemplo, a pessoa que é um ex-protestante, né? Tem várias outras contas. Isso aí não é o nome da pessoa, mas esses que traz seus nomes, né? Que tem Adonias, Lucrécio e outros. Sim, tem o nosso irmão também lá que tem 68 anos, 68 a 65. Tem o nosso irmão também que eu acabei esquecendo o nome dele. Né? Ele encontrou o canal e ele tá maratonando no canal nos vídeos. Ele tem 68 anos, eu acho que é o nome do nosso irmão. O irmão, eu esqueci o nome. Ou é 65. Ele disse que a esposa dele e os filhos são tudo protestantes. Ele falou até assim, quando tem uma relíquia de São Padre Pio. Quando pedem oração a ele, ele reza, intercede com essa relíquia de São Padre Pio. Quando ele postou naquele vídeo que eu trouxe, falando nas relíquias dos santos, né? Mostrando na Bíblia Sagrada. Esses nossos irmãos são umas bênçãos. Nos diverte, né? E assim, é a alegria do Senhor, é a vossa força, né? Muito bem. Vamos lá, olha só. Somos romanistas mesmo, todos. Todos aqui inscritos nesse canal. Eu sei que também tem irmãos inscritos nesse canal que não mas está no processo, né? Veja. Bem amados de Deus. Está dizendo que os romanistas são bem amados de Deus. E não só isso não, tem mais, ó.
e santos pelo seu chamado. Aqui diz chamamento. Numa tradução mais clara diz, e santos por vocação. Está dizendo que os romanistas, nós de Roma, nós da igreja romana, todos nós temos a essência de sermos santos. Entende, meus irmãos? Você pega aí na tradução da Ave Maria, tá assim, ó, a questão dos santos, ó. Queridos de Deus, chamado a serem santos. Outros diz santos por vocação. É a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia que está falando, a invenção de fato está aqui na tua cara. Né? Chega a pessoa e diz, esse cara já está adulterando. Adulterando, eu estou mostrando que está escrito, rapaz. Com base na Bíblia Sagrada e com base na tradição. Santo Inácio de Antioquia, trazendo hoje aqui. Santo Inácio de Antioquia. Leia as cartas de Santo Inácio e você vai ver, no original, como eu li. Cuidado em patrística adulterada que estão vendendo por aí. Pela metade do preço dos livros originais da patrística. Cuidado com isso. Estão adulterando, estão até lendo em culto protestante por aí. Livros já estão adulterando a patrística, estão adulterando o pastor de Hermas, estão adulterando as cartas de São Clemente, estão adulterando as cartas de Santo Inácio, de São Policarpo, de São Barnabé. Cuidado com isso. E se eu não estou enganado, eu quero que um irmão, deixa eu ver aqui, nosso irmão Muriçoca também é outra benção. Irmão Muriçoca, se o irmão Muriçoca 1 chegar a ver esse vídeo, ele falou para mim que leu a carta de São Barnabé. Eu também li a carta de São Barnabé. Eu quero que o nosso irmão Muriçoca me coloque nos comentários aí se a carta de Santo Inácio que ele leu tinha dizendo que o mundo vai se acabar no ano 6000. Porque eu tô com uma pulga atrás da orelha. Uma coisa está me inquietando. Que essa carta de São Barnabé que eu li é uma carta adulterada protestante, que eles estão adulterando a patrística. Então eu quero que o irmão Muriçoca diga, eu li toda a carta de Santo Inácio. Tem sim, de São Barnabé. Tem sim ele dizendo que o mundo se acaba no ano 6000. Porque se for verdade, que na carta original tem isso, é uma heresia. Mestre, quando é que o mundo vai se acabar? Não sei. Nem o Filho do Homem sabe. Nem os anjos do céu, só Deus. Como é que seita adventista, seita não sei de quê, seita não sei de onde, sabe como vai se acabar? Aí já sei quem foi. Se o irmão Muriçoca colocar aí, não, a carta de Santo Inácio, não, de São Barnabé, não tem isso aí, dizendo que o mundo vai se acabar no ano 6000. Então eu já sei quem foi que adulterou. Os sectarianos do sétimo dia, porque eles é quem vai profetizando e escrevendo quando o mundo vai se acabar. Disseram que o mundo ia se acabar não sei quando, já vão profetizando umas 3 vezes o mundo não se acaba, e acabar no ano 2000 não se acabou. Veja, não são Deus. Como é que as pessoas são cegas e ainda permanecem nessa mentira, dessas seitas enganadoras e mentirosas? Pelo amor de Deus. Ó, meu irmão Muriçoca, coloca aí nos comentários. Não, a carta de Barnabé não tem esse negócio dizendo que o mundo vai se acabar em ano 6000, não. Porque a que eu li tem. Então a que eu li é protestante. Caso, não só o nosso irmão Muriçoca, mas você que já leu aí a carta de São Barnabé, que acompanha aqui nessa postulado, coloca aí. Já li toda a carta de São Barnabé, não tem isso não, irmão Fábio? Então eu vou ter consciência e saber que foi uma carta protestante, já adulterada que eu li. Olha só, meus irmãos. Santos pelo chamamento, santos por vocação. Olha de ver. Que foste chamado para pertencer a Jesus Cristo. Aí está. Os romanistas, os romanos, pertencemos à igreja de Roma, à igreja do rito romano, somos chamados a serem santos em Jesus Cristo. Tá aí, santos. Deixa aí. Olha o versículo, olha o que Santo Inácio falou. Ó. Paulo também falou. Versículo 8. Antes de tudo, dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, universalidade, todos vós. Lembremos dessa universalidade, meus irmãos, tanto no capítulo 28 de São Mateus, versículo 19, Jesus disse por todo o mundo, e fazei discípulos de todas as nações, de todas, veja, universalidade, todas as nações, batizando-os
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso designa a universalidade. O quê? Isso significa o quê? Catolicidade. Né? Significa o quê? Igreja católica. Não é? Apesar de católico, o católica não é um nome próprio. É um nome que designa a universalidade da Igreja de Cristo, que ela tem que estar, como ele disse no 24 de Mateus, o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. Então verá o fim. Então ela, como igreja universal, o evangelho dela tem que chegar a todas as nações. Tem país que ainda não chegou, como o Irã. Né? E do jeito que as coisas estão arrochando, meu irmão, para o evangelho chegar nesses países, a coisa está cada vez mais severa, viu? Está cada vez mais difícil. Nós rezemos pelos nossos irmãos lá do Oriente Médio. A Ásia Menor por ali. Estão perseguidos. E martirizados também. Advirte. Pois a vossa fé, peraí. O protestante disse que a fé, que essa referência aqui está fazendo ao Império Romano pagão. Peraí. Paulo ia elogiar. Paulo cristão. Paulo que evangelizou o mundo pagão. E que nasceu várias comunidades. Se eu não me engano, aqui 9 comunidades nasceram pela pregação de Paulo. Ele está elogiando agora a fé pagã romana. Se isso aqui é os pagãos de Roma, ele está elogiando a fé pagã de Roma, não. Mas ele está falando isso aqui, o que realmente iria mais tarde acontecer no século III com a igreja romana. É isso aqui que Paulo está falando. Isso aqui que Paulo está falando. Vamos ler o versículo para nós concretizar? Ó. Pois a vossa fé é proclamada no mundo inteiro. Pacata. Então a vossa fé é proclamada mundialmente. Aí designa a universalidade. Como você olha também para Marcos 15, 16, né? Os batizados pelo batismo ir por todo o mundo e proclamar o evangelho a toda criatura. Então a fé da Igreja de Cristo ela é proclamada, a fé católica, aqui está, ó, a fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Acabei de citar Pedro, 1 de Pedro 5,13. A igreja escolhida que está em Roma, ou seja, em Babilônia, ou Roma, né? Roma, fui salda. A igreja escolhida. Lê a carta de Santo Inácio, a igreja de Roma. Aos romanos você vai ver. A humildade de Santo Inácio para com a igreja romana. Irmão Fabio, isso se concretiza na patrística também? Sim. Não só na patrística, mas quando nós vemos o relato histórico, tradicionalista, diz o seguinte, que isso aqui se cumpriu porque Paulo está dizendo outra vez no verde, pois a vossa fé é proclamada no mundo inteiro, para que a fé da igreja de Cristo, católica, apostólica, romana, chegasse ao pico do mundo, chegasse a todo o mundo, era necessário ela ir para o topo de Roma, que era lá de Roma, onde os imperadores governavam o mundo inteiro. Então essa igreja derrubou o Império Romano. Eu já trouxe aqui o capítulo 2, versículo 44 de Daniel, e 45, a pedra que rola da montanha, Jesus Cristo, rolou e derrubou os impérios. E a igreja foi para o lugar. Sabe por quê? Porque no grande edito de Tessalônica, o imperador Teodósio oficializou a igreja católica, religião oficial do Império Romano. Aí do Império Romano para o mundo inteiro. Por isso São Paulo diz isso aqui, ó. Essa profecia de Paulo se cumpre. Pois a vossa fé é proclamada no mundo inteiro. Com o edito de Tessalônica. No governo do Papa São Damaso I. Imperador Teodósio. Entendem, meus irmãos? O Papa São Damaso I, acho que eu estou aqui enganado, era o Papa de número 44 ou 46 na igreja, tá? O Papa de número 46 na igreja, no ano 382. Foi também o tempo da Bíblia, né? O tempo da Bíblia São Jerônimo traduziu, né? E houve um concílio regional romano para definir. O São Damaso I, ele, né, bateu o carimbo dizendo, isto é palavra de Deus, a Bíblia, palavra de Deus. Se eu não estou enganado aqui, em um dos concílios, me parece que foi um concílio na África, Pona, que parece que 13, isso, foi em 82, depois em 93, 11 anos mais tarde houve um concílio para selar a Bíblia Sagrada. Mas me parece que quem bateu o martelo final foi o de Nicéia, né? Sobre definido, pronto, os 73 livros, ponto, na Sagrada Escritura. Muito bem.
uma coisa assim. Então aqui se cumpre. Quando nós pegamos, se nós pegarmos a Bíblia protestante atualizada, a Bíblia protestante atualizada, em Hebreus capítulo 12, versículo 23, vai dizer assim, da Assembleia Universal. Veja, da Assembleia Universal. Assembleia é o que? Igreja. Universal é o que? Católica. Então, da Igreja Católica e de Deus, juiz das almas dos santos, dos justos, que já chegaram à perfeição. A Bíblia atualizada protestante, esse termo aí eu tenho que, quando a coisa é, eu tenho que dizer, ela está melhor do que as traduções católicas, veja, esse versículo, parte A. Olha só, da Assembleia Universal, ou da Universal Assembleia, e de Deus, juiz das almas dos justos que chegaram à perfeição. Veja como está. Está extraordinário. Na Ave Maria, não, na Ave Maria fala de outra forma. Vamos ver aqui. Fala, acho que só em Assembleia, se não me engano. Vamos pegar aqui 12, verso 23. Da Assembleia Festiva, dos primeiros escritos. Da Assembleia. A Assembleia é a igreja. Se nós pegarmos aqui, voltar uma folha atrás, no capítulo 10, versículo 25, diz, não abandonemos a nossa Assembleia, como é costume de alguns, aqueles que abandonam a igreja e vai para as seitas. Não adianta dizer católico se não vive a fé católica. Jesus disse, eis que vem em breve lá no Apocalipse, traga comigo a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Suas obras, você diz, eu sou católico, mas não tem obras de católico. Luterano diz, Anglo-Luterano diz que é católico. Essa seita que se separou da igreja católica, anglicana também se diz ser católico. Em algumas igrejas antigas protestantes se dizem ser católico, morre dizendo que é católico. Não adianta se não tiver as práticas católicas. Ou seja, a fé católica, as obras, a fé sem obra é morta. Se não tiver as obras da catolicidade da igreja de Cristo, não adianta dizer eu sou católico. Tempo perdido. Meu irmão, eu provei isso aqui para você. Eu provei com Bíblia a catolicidade, a universalidade da igreja fundada por Cristo, a igreja de Roma. Provei com Bíblia e provei com patrística. É para aqueles que dizem, esse irmão Fábio é só a sola escritura, que é Bíblia e tradição. Ó, juntinhas, inseparáveis. Cuero per la quicilia. Meus irmãos, aí. Texto provado. Eu poderia pegar aqui vários versículos? Sim. Para ilustrar isso aqui? Sim. Mas eu trouxe alguns só que... Santo Inácio. A catolicidade. São Paulo, a igreja. A carta que nós temos, a igreja romanista, né? Meus irmãos, nós temos a honra de termos na Bíblia a prova máxima de que esse livro, todo o Novo Testamento é católico. Temos este livro na nossa Bíblia, a Igreja de Roma. Carta aos romanos, aos membros, aos filhos da Igreja de Roma. Eita Papa, o Papa escreve de lá dizendo a igreja escolhida que está em Babilônia vos salva, ou seja, está em Roma. É ou não é? Veja, um simples estudo assim, fácil, qualquer um sabe fazer, qualquer um entende, fácil de entender. Compartilhe esse vídeo e meta o dedo no like e vamos embora no mundo da apologética católica cristã. Salve Roma, salve Maria Imaculada sempre Virgem.